Irmãos, eu estou num sentimento muito inconformada. Muito inconformada. Eu comecei a estudar um pouco a palavra que ia trazer hoje. E me gerou até um mal-estar, sabe? Eu comecei a ler umas coisas e fiquei assim. Ah! Eu juro que eu fiz assim na frente do computador. Ah! Aí eu li outra frase. Ah! E comecei a sentir, eu não acredito. Eu estou inconformada. Eu estou inconformada no que eu estou lendo. E eu queria que você ficasse inconformado comigo essa noite. Que você recebesse essa palavra do teu espírito. Eu não vou trazer uma grande revelação. Eu não fiz aqueles estudos mirabolantes da palavra, como eu gosto de fazer, né? Eu não vou trazer nenhum mapa e nada no Data Show hoje. Eu vou só falar e não vai ser nenhuma super novidade para vocês. Mas eu quero que vocês saiam daqui com um sentimento de inconformados, como eu tô. Eu cheguei Não faz tempo que eu não sinto dor de barriga antes de vir para cá. Eu estava sentada ali, já começou a me dar uma dor de barriga, vontade de vomitar. Aquela, sabe? Aquela coisa assim. Jesus, tem misericórdia, Senhor, de mim. Tem misericórdia, Senhor, dessa igreja, Pai. É o que eu te peço, Senhor, misericórdia de cada um de nós, Senhor, misericórdia do estado que nós nos encontramos. Misericórdia, Senhor, da igreja brasileira. Misericórdia, Pai, de tantos cristãos que estão aí ao redor do mundo, que estão, Pai, conformados com muitas coisas e com muitas situações, conformados com a vida, conformados com o jeito que levam as coisas. Pai, nós precisamos ser transformados, Senhor. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos pensar fora da caixa. Nós precisamos, Senhor, ser uma igreja que vá além. Ser uma igreja viva. Uma igreja operante, uma igreja edificante. Por isso, querido, baixa a sua cabeça aí já no seu lugar. Começa a colocar o seu espírito diante do Senhor. A sua alma, o seu corpo, tudo que você tem, tudo que você é, os seus conceitos, os seus pensamentos, as suas prioridades, coloca diante do Senhor. Pai, estão todas aqui, Senhor, todas as áreas da minha vida, da vida dos meus irmãos, está tudo aqui. Mexe, Pai, pode mexer, Senhor. Como um jogo de xadrez, e a estratégia é sua, tira um peão de um lugar e põe outro. Mas, Senhor, não nos deixe, Senhor, perder para o checkmate. Mexe. Nós não estamos aqui na terra num oba-oba. Nós não estamos aqui, não fomos colocados nessa terra para perder para o diabo. Não fomos. Estamos aqui e queremos vencer contigo e vencer por causa do Senhor, porque o Senhor já venceu por nós. Por isso, Pai, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Mexe, mexe, pode mexer. Pode mexer. E deixa doer, Senhor. Deixa doer. Abre aí comigo em Mateus 11. Verso 12. Desde os dias em que João Batista pregava, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. Eu queria que você colocasse outra versão aí, pode ser na revista atualizada, que essa é a versão transformadora. De fato, essa passagem é uma passagem que existem, dependendo da versão, ela tem um sentido totalmente diferente do texto. Mas esse sentido que diz aí é o sentido que faz muito mais sentido. São as versões mais antigas. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E o que se esforçam se apoderam dele.
Eu lembro que a primeira vez que eu atentei para esse versículo foi uma vez em que eu e o Pedro estávamos discutindo algum assunto no carro. E aí a gente estava, nem lembro do qual era o assunto, mas aí ele foi e falou, não, a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força, que tem uma versão que diz assim, é tomado à força. Que é a versão que está aqui no meu computador, mas eu não anotei qual é de onde que é. E aí eu falei, cruzes! Que na minha Bíblia, se não me engano, eu falei, na minha Bíblia está escrito isso aí não. Ele falou, então vai lá na sua Bíblia que tá, que tu que não prestou atenção. Aí eu, nossa, aí ele mesmo procurou, me mostrou aqui. Aí eu falei, não, mas veja bem, deve ter um outro sentido. Porque o que? Eu vou usar, né? Vou usar de violência, tomar força, né? O que eu vou fazer? Mas de fato Jesus, eu puxando um negócio do Tiago, de fato, né? De fato, Jesus era um cara muito... se você ler esse texto todo do capítulo 11, ele diz várias frases assim que parece que estão meio perdidas, mas todas elas têm um contexto que giram entre si. E ele gostava de falar dessa forma, né? Tanto que quando ele falava, as pessoas não entendiam direito. E até hoje, às vezes a gente lê, a gente fala, hã? Como é que é? Então eu queria explanar um pouquinho acerca desse reino que fala aí, o reino dos céus. Existem dois tipos de reino que se fala na Bíblia, o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus e o reino de Deus são iguais? Não, não são. Não são a mesma coisa. E eu vou te explicar um pouquinho por quê. O reino dos céus, ele não é algo físico como os reinos que já existiram e existem ainda no mundo, né? Como o reino da Inglaterra, que tem a rainha. É um reino territorial, certo? Tem um local, ó, que eu podia trazer um mapa dessa vez, hein? Nesse momento, olha o mapa ali. Não consegue. E aí, tinha um território demarcado, que aquela área, o rei era aquele e tudo mais, certo? Esses são os reinados que foram constituídos aqui na Terra. Mas o reino dos céus, ele não é algo físico. Ele tem mais a ver com o reino de domínio e de governo. Ele não tem a ver com uma região demarcada, e sim com o domínio e com o governo. E o reino de Deus é a mesma coisa do que o reino dos céus? É a mesma coisa do que o reino de Deus? Não, não é. O reino de Deus, ele é espiritual, interior, invisível, intangível. O reino de Deus é o predomínio total da vontade de Deus. É Deus reinando e dominando na vida das pessoas, em tudo. Já o reino dos céus, ele é dispensacional, físico, visível, exterior e político, no sentido real da palavra. E ele é terreno. O reino dos céus, digamos assim, é o reino que veio dos céus. Em que momento que aconteceu esse acontecimento? Aconteceu esse acontecimento na vinda de Jesus, na verdade, na morte de Jesus. Porque quando Jesus veio, né, começou a chegar o reino dos céus, porque Jesus era do reino de Deus, né? Ele nasceu lá no reino de Deus, assim como todos nós nascemos em algum momento no reino de Deus e fomos colocados na terra. Mas o reino de Deus, ele não tinha uma ligação aqui com o reino da terra, né? Ele não tinha tanto que era, né, no formato da lei. Então, quando Jesus veio, morreu, teve todo o processo da ressurreição, ele ligou algo entre os céus e a terra, e aí foi chegado o reino dos céus. Então, quando você lê na Bíblia assim, o reino dos céus, pensa assim, o reino que vem dos céus. E quando você lê o reino de Deus, você entende que é o reino, é aquele terceiro céu, onde é a morada, onde é o trono de Jesus, sabe? Onde os anjos moram e aquela coisa toda. Não tem a ver com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é outra coisa. A Nova Jerusalém é uma coisa que ainda vai acontecer, que o Senhor ainda está construindo. Diz assim, em 2 Samuel 7:12.
Quando seus dias forem completos e vier a dormir com seus pais, isso é o que? Samuel ou Natan, se não me engano, falando para Davi. E vieres a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele está falando de quem aí? De Jesus. Está profetizando, ó, Davi, vai vir, depois que você morrer, vai vir um dentre a sua descendência, que ele vai sairá das suas entranhas, e eu vou estabelecer o reino dele. Esse reino dele é o reino dos céus. É um reino que Jesus criou aqui na terra. E agora quando Jesus começa, engraçado, né? Eu fui para só para fazer um parênteses desse versículo, mas o versículo foco é o Mateus 11:12, onde o reino dos céus é tomado à força. É para você entender que o reino que a gente está falando é algo terreno, porque é o reino que vem dos céus. Vocês estão entendendo? Eu estou meio confusa. Eu não estou falando aqui. Está confuso? Também tu não está prestando atenção. Tu está olhando para o celular. Está no Instagram, olha lá. Está postando, né? Eu falei de 2 reinos. O reino que vem dos céus e o reino de Deus. O versículo se trata do reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. Não o reino de Deus é tomado à força. Entende? Então, por isso que eu expliquei o que é o cada um. E quando a gente fala assim, nossa, é tomado à força, eu não sei para vocês, mas não parece que está falando um pouco de lei, da lei? Porque a lei, você tinha aquelas coisas todas dos sacrifícios, né? Ou é uma coisa que exigia muito esforço, que você tinha que comprovar que você, né, você cometia um pecado, tinha que matar o bicho lá, e o holocausto, e nossa, aquela coisa toda, sabe? Né? Aquilo fala de esforço, fala de você oferecer algo para aí você ter uma salvação. Fala assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa com o meu braço, tenho que usar da minha força do meu braço para eu me conectar com Deus, para eu ser salvo, né? Fala uma coisa muito mais física. A lei, ela apesar de os princípios da lei serem totalmente ligados ao interior, na verdade, era só você fazer aquilo que você estava cumprindo a lei diante dos olhos das pessoas, que era meio que importava para as pessoas na época. O Lucas falou um pouco acerca disso na semana passada. Foi semana passada, né? Que eu não vim, mas eu assisti pela internet. E eu achei tremenda aquela mensagem. E ele fala que ele até achava muito mais difícil viver na graça do que viver na lei. Porque na lei só tinha que cumprir aquela quantidade de regras que ninguém conseguia cumprir. Então, não fácil também não era, não. E estava tudo certo. Na graça, você tem que ser realmente aquilo, né? Então, na lei, você não podia se deitar com a mulher. Mas na graça, você tinha pensamento impuro com ela, você já estava pecando. Mas, na verdade, na lei também você estava pecando. Então, ele deu exatamente esse exemplo. Então, quando a gente fala de esforço, a gente pensa muito em acerca da lei. Só que a gente está lendo o Novo Testamento, a gente está lendo Mateus. E existe um esforço, apesar de eu gostar muito de pregar sobre a graça e de falar assim, irmão, Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração, Ele quer a verdade do seu coração. Ele não quer que você fique, ai, não vou fazer isso, ai, eu vou subir a escada lá, pagar uma promessa. Deus não quer que você pague nada para Ele, tudo já foi pago. Não é verdade? Isso é graça. Nós vivemos numa época da graça. Mas quando se fala do esforço dentro desse contexto atual, pós-Cristo, existe ainda algo a ser feito. Existe ainda uma cruz, né? Como aquela música. E qual que é esse esforço que a gente está falando? O que vocês pensam acerca desse versículo? Tem alguém? Eu penso... Pode falar, irmão, não tem problema. Eu penso que é isso, aquilo.
A palavra no original significa biazo. E ela significa usar a violência. Usar a violência. Aplicar a força. Forçar. Infligir. Infligir violência em. Eu entendo que o reino, ele é conquistado por alguns tipos de esforços. Por um esforço físico e um esforço espiritual. Falando um pouco mais do reino dos céus. A gente está aqui para tomar o quê? Para conquistar o quê? Um reino normalmente conquista o quê? Território, assim. Quem já jogou War? Tu quer conquistar tudo, né? Então, mas exatamente o War deve ser assim, cristianismo, o nome, sabe? Que, né? Quer conquistar o planeta inteiro. Eu vou pra cá, né? Agora, que ele vai pra lá. Eu me desconcentro, não. Ficar com essa fotinho aí. Vou fazer igual a minha mãe. Vou. É que fica bom na foto depois. Eles sempre querem conquistar um território, certo? E o cristianismo não é diferente. Ele quer conquistar um território, mas um território de corações, né? Reais, de pessoas. Então, quando a gente fala assim, é tomado à força em vários sentidos. Primeiro, no sentido físico, porque é necessário disciplina. Porque esforço é um esforço físico, certo? Porque você precisa de disciplina. Muitas vezes é acordar cedo, ou às vezes é dormir mais tarde, porque você reservou um tempo para orar. E isso, querendo ou não, te gera um cansaço a mais. É um esforço. Muitas vezes é necessário coragem. O Márcio hoje mesmo deu um exemplo lá no grupo, onde ele estava no Serasa, no fórum, estava em algum local assim, não é? Agora eu não lembro onde. E ele começou a escutar a conversa alheia de dois rapazes lá, e um falando para o outro que o seu primo estava doente, tinha um parente doente e tudo mais, não sei o quê. E ele sentiu uma vontade de falar de Jesus para aquela pessoa, mas ele ficou lá. E às vezes é necessário esforço para a gente, levantar, ter a coragem e, jogar a palavra lá e falar. Entendeu? Tomar o reino de Deus à força. Fazer um esforço para que algo aconteça. Mas Deus foi tão bom nesse caso que levantou o próprio amigo dele, falou assim, cara, você precisa buscar Jesus. O cara era crente. E aí no final aquilo deu uma motivada nele, e ele foi e deu uma palavra para o cara também. Ou muitas vezes, no âmbito físico, você pode até virar um mártir, não é mesmo? O evangelho muitas vezes pode custar a sua vida. Você pode sofrer injúrias, torturas, ser presos, como acontece nos países perseguidos. Vocês estão comigo? O outro esforço que é necessário para conquistar o reino dos céus é um esforço espiritual. Pessoas que são fracas na fé, elas não têm autoridade para deixar o Espírito fluir. Quem é fraco na fé? É aquele que não tem prioridade nas coisas de Deus. Tem totalmente ligação com aquele cara que tem disciplina, que precisa de ter disciplina. Mas ter disciplina é suficiente para você ter o esforço para tomar o reino dos céus? Não, porque muitas vezes você pode ter disciplina, abrir sua Bíblia e ficar lá lendo e não deixar aquela palavra entrar, renovar, sabe? Tem uma pessoa que diz assim, eu não lembro agora quem é, que fala assim, ore até você começar a orar. Isso quer dizer que muitas vezes a gente ora sem orar. Que primeiro a gente está só no blá, 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 blá. A gente consegue falar com Deus pensando em outra coisa. Deus abençoa o pecado, perdoa a bênção, fala o que não existe, sabe? Normalmente com sono. E aí fala, nossa, cumpri, né? Cumpri o meu esforço. Filho, o seu esforço foi vão, não valeu de nada. Não é questão de esforço físico. É questão de esforço espiritual. E que você vai precisar do físico também para complementar. Vocês estão entendendo?
eu fiquei pensando, e eu estava até orando no domingo, e conversando com o pessoal do louvor, e falando, nossa, tem uma colega que ela é de uma outra igreja que eu admiro muito, e que eu fico fascinada como... É uma igreja muito gigante, assim, né? Como lá o líder e as pessoas, elas trabalham e elas têm uma total desenvoltura no sobrenatural, sabe? O sobrenatural para elas não é aquela coisa, não sei o que não sei o que, é isso que te digo, irmã, que, sabe? Não é. É tipo, alguém chegou, tá com um caroço, não sei aonde, a pessoa vai, põe a mão. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse caroço saia. Amém. E o caroço sai. Sabe? Aquela coisa que... Nossa, que poder que essa pessoa tem. Na verdade, que intimidade que essa pessoa tem, né? Que autoridade que essa pessoa tem. A gente não tem autoridade se a gente não tiver tempo com o Pai, né? E eles também... às vezes eu assisto alguns podcasts, no final, eles fazem alguns momentos em que chegam e falam assim, olha, tem uma pessoa que está assistindo, ela está usando uma blusa rosa e uma calça jeans, e essa pessoa está, nesse momento, chorando porque ela pensa em suicídio, e queria te falar que Deus está te libertando disso, e o Senhor vai se tornar a sua prioridade, sabe? Começa a dar uma palavra assim. E aí eu fiquei, nossa, que ousadia, mas também tá fácil, né? Ninguém tá vendo. Aí de repente a pessoa assim, eu sou a menina da blusa rosa e da calça jeans. Muito obrigada, sabe? E ele assim, foram várias palavras, só em um vídeo que eu assisti. Eu falei, como é natural. Viver o sobrenatural é muito natural. Eu tô inconformada que eu não vivo isso. Por quê? Onde foi a igreja? Eu ia falar igreja de Nova Vida. Onde foi o Rocha Eterna que a gente parou? Onde foi que ficou o nosso coração para a gente se conformar e não viver o sobrenatural? Eu quero gerar em você hoje um sentimento de inconformidade. Eu vou ler umas citações aqui, depois eu digo de quem que é. Mas essas citações que são de abrir o queixo, ou de fazer o queixo cair da boca, ou o beiço cair da boca. Ele diz assim, se somos fracos na oração, nós somos fracos em toda parte. Homens dão conselho, Deus dá orientações. As coisas pelas quais você está vivendo são dignas de Cristo ter morrido? São várias frases diferentes, tá? O homem pecador para de orar. Um homem de oração para de pecar. A única razão pela qual não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem Ele. Essa foi a que mais me chocou. A única razão pela qual não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem Ele. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem a força para desligar a TV? Quando há algo na Bíblia que as igrejas não gostam, eles o chamam de legalismo. Se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que os ministros de hoje pregam, ele nunca teria sido crucificado. A minha maior ambição na vida é estar na lista dos mais procurados do diabo. Existe uma diferença entre mudar a sua opinião e mudar o seu estilo de vida. Um evangelista popular atinge suas emoções, mas um verdadeiro profeta alcança a sua consciência. Um verdadeiro pastor conduz o caminho. Ele não somente indica o caminho, porque ele é o exemplo, ele vai na frente, no caminho que você deve andar. Isso não é só apenas para um pastor, irmãos. Isso é para todos nós. Você quer transformar a vida de alguém? Será que a sua vida é transformada? Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão desviando. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum
exibicionismo. Existem apenas 2 tipos de pessoas: os mortos em pecado ou os mortos para o pecado. Essa é bem conhecida. Se um cristão não está tendo tribulação no mundo, há algo errado. Será que o mundo está crucificando? Será que o mundo está crucificado para você essa noite? Ou será que ele o fascina? Esse mundo lá fora não está esperando uma nova definição de cristianismo. Ele está esperando uma nova demonstração de cristianismo. A igreja costumava ser um berço, um barco, resgatando os que perecem. Agora ela é um cruzeiro, recrutando o promissor. Você pode ter todas as suas doutrinas de forma correta, muito embora ainda não tenha a presença de Deus. A questão não é se você foi desafiado, a questão é: você foi transformado? É muito sobre o que o Lucas falou na semana passada. Será que a gente não é nem crente e a gente nem sabe? Sabe, irmão, a palavra fala que vão ter as pessoas que, quando o Senhor levar a sua igreja, Ele vai falar assim: mas eu preguei em seu nome, eu expulsei em seu nome. E o Senhor diz assim para eles: eu não conheci. Você já parou para pensar que em algum momento você pode ser uma dessas pessoas? Te dá um desespero? Isso, pensar isso. Falar: meu Deus, peraí, será que eu estou me enganando aqui? Será que eu estou indo na igreja à toa? Você pode ter todas as suas doutrinas da forma correta, muito embora ainda não tenha a presença de Deus. Irmão, vir na igreja, seguir a palavra, seguir a lei, não significa que você tenha a presença. Não significa que nós temos a presença. A frase que mais me pegou foi a que eu li no início e falei para vocês. A única razão pela qual não temos um avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Você pode pensar isso, você pode ficar conformado com isso. Cara, a gente não está vivendo um avivamento. Tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem, irmãos? Vocês estão vivendo um avivamento? Essa igreja vive um avivamento? Pode falar sem medo. A verdade... Vive? Ah. A igreja ou você? Eu não enxerguei ainda. Porque para mim o avivamento ele tem demonstrações de sinais e maravilhas. Ele tem uma demonstração de um arrependimento em massa, onde as pessoas confessam seus pecados umas às outras, onde as pessoas choram na presença de Deus. Ela tem demonstrações físicas. Estava escutando uma pregação de um moço. Ele disse que quando surgiram aquelas ondas de avivamento, lembra da Rua Azul? Eu não sei quem assistiu a peça. E quando eles estavam lá, começou a sair fumaça do prédio onde eles estavam. E as pessoas por fora chegaram até a chamar os bombeiros, o corpo de bombeiros. E quando chegaram lá não tinha fogo. Mas a gente sabe que onde tem fumaça, tem fogo. O avivamento, ele transforma até o mundo físico, a partir do mundo sobrenatural. Do espiritual invade o mundo, o físico. Sabe, irmãos, a palavra diz que nos últimos tempos viria uma nova onda de avivamento. Apesar dos últimos tempos ser desde quando Cristo está na terra, quanto mais nos finais dos tempos, esse avivamento seria mais real, mais frutífero, mais intenso. Tivemos recentes profecias. Uma foi do Paul Walsh e outra foi da Heidi Baker. Eu notei da Heidi Baker. A visão que ela teve, ela diz assim: eu vi a onda e ela está cheia de rostos. E eu pensei: Senhor, o que é isso? São aqueles que estão voltando para casa ou os que estão saindo? E vi que eram rostos daqueles amantes radicais de Deus.
de toda tribo, língua e nação, que vão até os confins da terra carregando a glória. Quando a gente fala de uma grande onda, e isso tem sido profetizado por vários profetas da atualidade, que está vindo uma grande onda, está vindo uma grande onda, entre nessa grande onda, igreja, acorda, o avivamento está chegando, provavelmente vai ser o último avivamento dos finais dos tempos, o Senhor vai voltar, acorda, irmão, é como uma bifurcação, ou a gente está no avivamento, ou a gente está na apostasia. Vai chegar um tempo onde não vai existir mais o morno. Eu não sei você, mas você consegue perceber muitas pessoas esfriando da fé? Irmãos, é de cortar o coração. É de cortar o coração eu ver pessoas que eram fervorosas, cristãs, chegando a hoje ter dúvidas acerca da fé. Primeiro fala que a igreja decepcionou muito. Depois passa a sequer confessar Jesus como Salvador. E passa aí a perder a fé, começar a ter dúvidas. Como disse aqui o irmão que eu li das frases, esse foi um grande evangelista. Ele morreu em 94, nasceu em 1907. Ele chama peraí, tá aqui em cima. Leonard Ravenhill. E ele tem um livro, que eu já peguei agora ele para ler, que diz assim o nome do livro: Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? Eu não sei você, mas eu me deparei inconformada com a minha, eu falo pessoalmente mesmo, eu gosto de falar pessoalmente. Eu me vi inconformada com a minha atitude de conformismo. Percebe? Eu falei, nossa, eu estava disposta a viver sem o avivamento? Por isso que eu não tinha? Ou por isso que não estamos vivendo como igreja? Imagino que a igreja como um todo. Por isso que, irmão, eu queria despertar você. Será que a gente vai ser uma igreja que vai abandonar a fé? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou será que a gente vai ser uma igreja que o avivamento vai chegar e vai sair de dentro de nós? Porque imagino que a onda, ela não vai vir de algum lugar, né? Ela vai vir de dentro dos cristãos. Vai começar a sair, sabe? Igual a gente vomitar em algo que a gente não consegue controlar, sabe? Não é algo que a gente assim, nossa, é um esforço, mas não é um jugo pesado. Não é um esforço que a gente, eu não queria me esforçar. É um esforço que a gente quer fazer. Sabe igual jogar futebol, você não vai se esforçar? O Michel que adora bater uma bola, é um esforço, não é? Mas é um esforço que você está louco para fazer aquilo. É disso que está falando. O reino dos céus, hoje a gente está muito assim, irmão, oi, tudo bem? E você conhece Jesus? Mas na verdade o que a palavra diz que o reino dos céus ele é tomado à força. É tipo assim, o cara não quer escutar, cara. É estratégia, é inteligência. Não vai bater na pessoa, não é exatamente isso. Mas é uma violência espiritual, entendeu? Tu tem que estar ligado que tua guerra é contra principados e potestades. Eu ia falar contra. É nesse sentido que ele é violento. Assim como o amor de Jesus por nós é um amor violento. Ele é capaz de dar o filho, cara, é com violência aquilo. É com muita energia aquilo. Não é assim, vamos ali evangelizar, né? Vamos ali, vou ter que abandonar o meu trabalho. Esse pega. Esse pega. Abandonar o trabalho, não sei. Mas se eu ver na Bíblia, todos eles abandonaram o trabalho. Porque é violento. É um evangelho violento. Hoje a gente não vê isso. A gente não vive mais isso. O meu sonho é que a gente possa viver como essa igreja primitiva. E eu acredito que em muitos lugares, pelo fato da perseguição, as igrejas vivem isso. Porque elas são perseguidas e aquilo se torna muito mais a flor da pele. Falar, eu sou do evangelho, eu não sou. Eu sou de Cristo, eu não sou. A gente está, na verdade, pensando,
Eu tô atrasado para o trabalho hoje. Ih, pera, nossa, tem que tomar café, depois eu tenho que ir pro trabalho, depois eu tenho que fazer isso, tem reunião às 9 horas, e aí depois eu tenho isso aqui, tenho que visitar o cliente. Nossa mente é totalmente focada nas nossas coisas do dia a dia, nas nossas coisas terrenas. Precisa de esforço. Esforço. Eu estava assistindo a série, não sei quem já assistiu no Netflix, do Bill Gates. Quem já assistiu? Nossa, super indico. Tem 3 capítulos só. E ele fala uma coisa logo no primeiro capítulo, nas primeiras frases, que o Pedro nem chegou a escutar. Fala assim, não foque em muita coisa. Quando você fica focando em 2, 3 coisas, nada dá certo. Você precisa focar em uma coisa e ir no fundo. Porque quando você foca numa coisa, sua atenção está total naquilo e aquilo dá certo. A mente não consegue dividir em muitos assuntos, tirando a dele, que consegue. Mas dos outros seres humanos, não. E eu fiquei, uau, meu Deus, como é isso? Porque eu foco em várias coisas diferentes. Não sei você, mas a gente tem igreja, tem trabalho, né? Sou mãe, né? São 3 jornadas diferentes. Tem gente que fala que a mãe leva 2 jornadas, a jornada do trabalho e a jornada de mãe. Mas quem é de igreja, tem mais a jornada da igreja. E muitas vezes a gente, cara, não tem como focar numa coisa só. É difícil. Mas eu queria trazer você nesse momento a pensar sobre isso. A refletir sobre o seu próprio coração, as suas próprias atitudes. Principalmente sobre esse sentimento de, será que você está conformado em não viver o avivamento? Como o Lucas falou, cara, você está vivendo avivamento, Lucas? Nossa, meu. Assim como eu sei que, não sei onde ele está agora, mas assim como eu sei que ele já deixou fluir na semana passada aqui, a gente precisa deixar fluir, porque o avivamento é em massa. É a igreja inteira. São todos. Quantas pessoas a gente tem na reunião de consagração? Por que as pessoas não querem se consagrar? Por que as pessoas não querem gastar um tempo de, às vezes, 30 minutos na presença de Deus por dia, mas gostam de falar que querem passar a eternidade com Ele? É um contrassenso. Como a gente quer passar a eternidade com Deus se a gente não passa meia hora com Ele no nosso dia a dia? Será que a gente deseja passar a eternidade com Ele? Ou será porque a gente é acostumado a falar? Irmão, tem que ser de verdade. Essa palavra me confrontou, porque eu sou ser humano, eu sou falha, como todos vocês. E se não confrontar a mim, que vou falar sobre o assunto, não vai confrontar você. Por isso eu queria que você fechasse o seu olho aí e fizesse a sua oração. A sua oração. Se você quiser orar em línguas, sabe, já passaram pelo mundo diversas ondas de avivamento. Existem hoje ondas conhecidas, 7 ondas conhecidas de avivamento, onde um pequeno grupo de pessoas se viu inconformado. A gente está aqui hoje na igreja cerca de 15 pessoas. Eu digo, existiram ondas de avivamento com cerca de 15 pessoas que se iniciaram, que se viram inconformados em viver as mesmices, em viver algo que não seja o sobrenatural de Deus, algo que não seja o que está na palavra. Eles se viram inconformados e eles começaram a atrair a presença, a atrair a presença. Sabe, onde a presença do Senhor está, você não precisa de um monte de esforço, um monte de coisa, um monte de show, uma festa, sabe, trazer um palhaço. Você não precisa, porque a presença está. A música que a gente cantou hoje é do Alessandro Vilas Boas, e ele é líder junto com o Catarino do Project One e do One Ministry. E eles começaram tocando os dois violão na praça, perto de uma universidade, agora eu não lembro qual universidade que era.
E aí eles ficaram muito tempo tocando nessa praça e nada acontecia. E aí eles, não, vamos tentar trazer uma música diferente, vamos fazer aquilo outro e tal. E foi apenas esforço físico, Nada acontecia. E aí eles pararam e foram buscar Deus e tentar entender o que estava acontecendo, por que as coisas não fluíam, porque eles estavam se dedicando. E aí eles entenderam que a presença não estava. Eles estavam se esforçando, mas a presença de Jesus não estava. E falaram para eles: atraia a presença de Jesus. Você não precisa atrair mais ninguém. Você não precisa convidar alguém. Você não precisa cantar um super louvor. Você não precisa ter uma super estrutura de som. O que você precisa é da presença de Jesus. Quando Jesus está em algum lugar, as pessoas vão até Ele. Se a gente for ver na Bíblia, onde Jesus estava, tinha uma grande multidão em volta dele. Porque Ele ia andando. A gente sempre imagina Jesus falando com uma voz calma. E eu creio que era assim mesmo. Ele falava com uma voz calma e a multidão o seguia. Por isso, esse é o momento da gente olhar para dentro e falar: Jesus, Jesus, Jesus. Queremos ser, Pai, como Maria, que estava, Senhor, prostrada aos seus pés. Que não estava preocupada com o serviço da casa, preocupada com qualquer outra coisa, Senhor, mas prostrada aos teus pés, Senhor. Jesus, Jesus. Tu és tudo, Senhor, Tu és tudo. Tu és toda a nossa necessidade. Convence, Senhor, a cada um nós do pecado. Que o Espírito Santo possa nos sondar, possa nos constranger, possa nesse momento nos tirar da mesmice, do conformismo, possa aquecer o nosso coração de modo que tudo que a gente mais deseja agora é realmente passar a eternidade com o Senhor. Tudo que a gente deseja agora é proclamar o Teu Evangelho a todas as nações. Como uma onda, como fala na visão da onda da Heidi Baker, que ela viu as pessoas na onda indo até os confins da terra. Ela não viu as pessoas da onda dentro das suas igrejas, ela viu as pessoas indo. Senhor, que a nossa igreja aqui, Senhor, essas paredes aqui, esse local, ele sirva, Pai, como um mantimento, ele sirva como uma impulsão, ele sirva aqui como um hospital. Mas, Pai, que a gente tenha consciência que é lá fora, que a gente vai mudar o mundo lá fora, e que essa é a nossa missão, esse é o nosso dever de igreja, e que se a gente não fizer isso, que se a gente não se mover para isso, a gente não está se movendo para as coisas que o Senhor está. Por isso, Pai, nos ensina, abre o nosso olhar, abre a nossa visão. Muda, Senhor, a mesmice que muitas vezes nós nos encontramos. Nos acorda, Senhor, de novo de madrugada. Faz, Senhor, a gente olhar para frente. A gente parar de falar das coisas do passado, porque elas não importam mais. Tem tanta coisa que o Senhor quer fazer. Tem tanta coisa que o Senhor quer nos usar, tantos sonhos, tantos planos. E nós queremos nos alinhar com a Tua vontade agora. Nós queremos, Senhor, trazer a Tua presença realmente, deixar transparecer de nós a Tua presença, deixar o rio fluir, como diz a Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, que não seja algo de doutrina, que não seja algo como os fariseus tinham esse entendimento, que não seja a questão de cumprir um conjunto de regras. Nossa, eu vim na igreja, eu cumpri a escala, porque na verdade o Senhor não está se importando com isso. Isso é apenas uma burocracia, uma questão organizacional da nossa igreja.
como tem em todas as igrejas, mas o nosso trabalho principal é proclamar o teu reino. É ir muitas vezes com esforço, tomar a força, é lutar diariamente contra o pecado, é lutar contra o mundo, é lutar contra o diabo, é interceder por pessoas, é visitar pessoas, é amar pessoas, é dar o exemplo de uma vida verdadeira, íntegra diante de Ti. Isso gera transformação no mundo, Pai. Que a gente, Senhor, seja movido, Pai, movido por compaixão, movido por misericórdia, movido, Senhor, para transformar a nossa nação. Espírito Santo, Tu és tudo. Tu és tudo em nós, Senhor. Começa a clamar, querido, no seu lugar. Começa a clamar pelo Espírito Santo. Começa a levantar a sua voz. Sabe? Se seu sentimento aí está gerando inconformismo, começa a demonstrar isso. Fala: Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Se alguém quiser vir aqui fazer uma oração, por favor. Alguém conformado aqui? Corajoso? Vem aqui. Deixa eu liberar de você. Em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, por nos confrontar, por nos incomodar, Pai, não permitir, Senhor, que venhamos a ficar acomodados, mas eu te peço nessa hora, Pai, Tua igreja, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos impulsionar, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa nos incomodar, nos mostrar, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que o Senhor derramou sobre nós, Pai, o Teu amor, Senhor, uma nova oportunidade de viver, o Senhor nos resgatou, estávamos perdidos, debaixo de um domínio de trevas, e o Senhor nos libertou. E o Senhor colocou o Teu Santo Espírito habitando em nós. O Senhor nos encheu com o Teu amor, Pai.
Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos, Pai. Mas, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, para que tudo isso que estamos vivendo, que tudo isso que o Senhor fez por nós, Pai, que tenhamos, Senhor, os olhos abertos, Pai, que existem outros lá fora, que existem outros até mesmo aqui dentro, Senhor, que estão precisando, Pai, Te conhecer, que estão precisando, Senhor, de ouvir a Tua mensagem, Pai, que estão precisando de um ombro amigo, que estão precisando de um bom testemunho que às vezes não temos, que estão precisando ser libertos de um vício, ser libertos do reino das trevas. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai, quando negligenciamos o Seu ID, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nos achegamos de Ti, Senhor, sobrecarregados e com fardo pesados, e lançamos sobre Ti, Pai, e nos acomodamos, e nos esquecemos que isso continua, que nós devemos aprender de Ti, que é manso e humilde, e depois nós necessitamos ir por todo lado e alcançar os perdidos, porque o Senhor se importa com cada um. O Senhor é o pastor que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, Pai, deste entendimento, deste amor por vidas, por almas, Senhor. Que não possamos estar, Senhor, tranquilos, Pai, porque estamos em Ti, porque estamos experimentando, Senhor, a Tua vontade, estamos sendo beneficiados, Senhor, pela Tua mão, pelas Tuas bênçãos, Pai, mas estamos nos esquecendo, Pai, que existem muitos que precisam de Ti, e o Senhor nos convocou, o Senhor nos comissionou como os Teus colaboradores, Pai. Ah, Senhor, enche-nos, Pai, com esse desejo, Senhor, de ir. Enche-nos, Pai, que não haja barreiras, Senhor, que não haja desculpas, que seja por timidez, que seja por vergonha, que seja por falta de um conhecimento profundo, Pai. Não, Senhor, quebra, Senhor, todas as barreiras, Pai. O Senhor conhece as nossas limitações, cada uma delas, mas o Senhor nos diz: eu te capacito, eu colocarei as palavras na tua boca. Eu preciso que você vá, que você esteja disponível. O Senhor sempre procurou pessoas disponíveis, porque nós vamos no poder dEle. O amor é dEle, derramado em nós. Não é na nossa força que nós vamos. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Enche-nos, Pai, com a Tua visão, Senhor. Como diz a Tua palavra, Pai, como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão que está ao nosso lado, Senhor? Que isso nos incomode, Pai, mas é que mais do que isso, Pai, de apenas se incomodar, de apenas nos sentirmos mal, Pai, mas que isso nos impulsione, Senhor, que isso nos dê força, que isso nos mova, que isso nos mova. Que isso nos mova. A palavra nos ensina que nós devemos colocar em ação a nossa ação, em ação, em prática. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, Pai, para que a cada um que passe ao nosso lado, Senhor, que sejamos sensíveis, Pai, que sejamos sensíveis. Enche-nos, Pai, de ousadia, de intrepidez, Senhor. Enche-nos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos capacite, Senhor, mas que isso seja também
uma vontade nossa, que venhamos a nos esforçarmos, Senhor. Ah, Deus. Ah, Senhor. Nós somos a tua igreja, o teu povo, que o Senhor escolheu. Somos os teus filhos, Pai. Somos chamados de filhos teus. Ah, Senhor. Mas abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos dá sensibilidade, né, no coração. Sensibilidade no espírito, Senhor. Para onde formos, Pai, no nosso trabalho, com os nossos familiares, com os vizinhos, que possamos, Senhor, falar do teu amor, começando com o nosso testemunho, mas que isso também se torne uma ação de falar que o Senhor morreu por todos nós, que o Senhor nos ama e que o Senhor ama cada um, Pai. Deus amou o mundo, Deus ama a todos, e é do desejo do Pai que todos alcancem a salvação, e muitos estão perecendo, e o Senhor olha para nós e diz: filho meu, os teus irmãos perecem, aqueles que eram para ser salvos, que eram para ser encontrados, e o que estamos fazendo? Nos perdoa, Pai, me perdoa, Senhor, se tenho negligenciado, Pai, o teu chamado, Senhor, se não tenho me comprometido, Pai, da maneira que o Senhor espera, Senhor, me perdoa, Pai, e perdoa também, Senhor, nós como a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos encher, nos impulsionar, que seja uma noite para transformação, que possamos estar incomodados, inconformados, mas e que isso não fique apenas dentro de nós, que não seja apenas um sentimento, mas que isso sirva como lenha para incendiar, que isso sirva como um motor que vai nos impulsionar a irmos, e que possamos depender do Senhor, do seu Santo Espírito, que é o nosso ajudador, Ele que nos capacita, que possamos pedir a Ele: Senhor, nos capacita, Pai. Se a ousadia que me falta, Senhor, derrama, Pai, da tua ousadia, Senhor. Eu quero ver o meu irmão e quero abrir a boca e deixar o Senhor falar. Senhor, se falta relacionamento, Senhor, me ensina, Pai, a ter maior intimidade contigo, Senhor. Me ensina, Pai. Me ensina, Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Pai, porque a dor, Senhor, ela tem o seu lado de nos incomodar para que não venhamos morrer por aquilo. Se dói, Senhor, é porque tem algo que não está bom. Se dói, Senhor, é porque tem algo que está doente e precisa de cuidado e precisa de atenção. Esse é o papel da dor. E se hoje está doendo, é momento de olharmos aonde dói. Se queremos cura, se queremos que pare de doer, é necessário que haja cura. É necessário que, se é o sangue que está saindo, que ele seja estancado. Se é o osso que foi quebrado, que ele seja calcificado novamente. Mas o Senhor não vai permitir que fiquemos sem a dor. Ele não vai permitir, Ele não vai deixar de nos incomodar. E que possamos ter essa convicção de: Senhor, está doendo, é porque está
doente, precisa de cura, Senhor. E nós carecemos do Teu bálsamo, Senhor. Nós carecemos, Senhor, do Teu óleo, do Teu azeite, Senhor, para sarar as nossas feridas. Porque é o Senhor que muitas vezes Ele nos fere, porque não está agradando a Ele. Mas Ele diz que Ele curará as feridas. Mas para que isso aconteça, é necessário que a transformação que Ele espera aconteça. Que possamos entrar na presença do Senhor. E eu creio que Ele tem uma direção especial para cada um. Ele tem uma direção como igreja, que todos estamos inclusos nessa direção. Mas Ele também tem uma direção para cada um de nós. E que possamos entrar nesse secreto e dizer: Senhor, o que eu preciso corrigir? Senhor, o que eu preciso mudar? Porque a igreja só será sadia quando cada um de nós formos. Porque nós somos o corpo. Nós somos o conjunto de todos. A igreja será abençoada quando ela for formada por pessoas abençoadas. Então começa com cada um de nós. Cada um de nós, essa transformação. Cada um de nós. Cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor incondicional, pela Tua compreensão, Senhor, por não desistir de nós, Pai, apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, o Senhor não abre mão de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não podemos, não conseguimos compreender, Senhor, esse amor, Pai, mas que ao mesmo tempo essa grandeza de amor, ela nos constrange e nos impulsione. Muito obrigado, Senhor, por nos incomodar. Muito obrigado, Senhor, por nos encorajar, por nos mostrar, Senhor, que estamos doentes e precisamos, Senhor, de cura. E o Senhor tem a cura para nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Fala no secreto, Senhor. Nos mostra, Pai. Usa os Teus profetas, Senhor. Continue colocando a visão, Pai, no nosso pastor. A direção, Pai, em todos aqueles que se reúnem aqui como o corpo de Cristo, Senhor. Que juntos possamos fortalecer uns aos outros e sermos fortalecidos por Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Muito obrigado pela vida da Rebeca, Senhor, por essa direção, Pai. E que possamos, Senhor, não ser negligentes, Pai. Não sermos apenas ouvintes, como diz a Tua palavra, Senhor, mas que possamos vir a praticá-la, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Nos leva de volta para casa, Deus, em segurança, Pai. Debaixo, Senhor, da Tua destra vitoriosa e poderosa, Senhor. Abençoa esse término de semana, Pai. E continua, Senhor, falando conosco, aos nossos corações. Continua, Senhor, nos mostrando aonde precisa haver essa mudança, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos viver, Senhor, este avivamento, Pai. Mas não de fora, de dentro, Senhor. De dentro, de participar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.